professor, boa noite. Boa noite, Geraldo. Seja bem-vindo, conseguimos fazer a conexão. Conseguimos fazer a conexão, graças a Deus. Estamos juntos. Gostaria de agradecer aqui a Efson, que contribuiu com as informações aqui técnicas. Ele já tem bastante experiência com isso. Contribuiu aqui a gente estabelecer essa conexão. A presença de Vânia, Paulo Cidade, nosso presidente da academia, Fábio Roberto. Algumas pessoas estão ingressando, já estavam assistindo a live aqui, e a gente reiniciou para poder pegar a transmissão do início com a presença do senhor. Ok. O senhor quer aguardar quer fazer alguma coisa? A gente já pode iniciar? O que o senhor acha? Vou tentar apenas aumentar um pouco mais aqui, para ver se eu consigo. É no próprio volume mesmo? No volume, é. Minha voz está baixa? Eu posso falar um pouco Não, mais tá alto bom. também. Tá bom. Não, tá bom, tá bom. Acho que podemos conversar um pouquinho, né? Sim, podemos. Eu vou iniciar então com a apresentação. Essa é mais uma atividade da Academia de Letras de Ilhéus. Eu estou aqui atuando como mediador da transmissão e o convidado é o acadêmico, o professor José Evandro Nascimento. O professor José Evandro Nascimento é advogado, professor de Direito Penal, professor aposentado da UESC, mestre em Direito Público, criador e coordenador do curso de Direito da Faculdade Madre Thaís, membro da Academia de Letras de Ilhéus, membro da Academia de Letras Jurídicas de Itabuna, membro da Academia Brasileira Rotária de Letras da Bahia. Hoje é presidente do Rotary Clube de Ilhéus. Nós estamos recebendo o professor José Evandro Nascimento para falar sobre o tema o papel do direito e o direito no papel. Professor, o senhor gostaria de falar algumas palavras introdutórias desse início? Primeiro, gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer esse encontro, né, tão agradável com você, que há tanto tempo não vejo. Sempre é uma alegria rever o poeta, o nosso poeta. E dizer que estou à disposição para a gente bater esse papinho que me parece tão salutar, tão agradável. A academia tem pontuado muito bem na gestão aí do nosso querido confrade Paulo Cidade, com esses debates, com essas lives, com temas bastante oportunos para a discussão e, naturalmente, o envolvimento de todos. De modo que renovo mais uma vez a minha satisfação em estar aqui conversando um pouco com você. Muito obrigado, professor, pelas palavras iniciais, também pela referência. Muito prazer estar aqui presente, poder mediar essa live. É uma grande honra para mim, que fui seu aluno na universidade e pude aprender contigo lições tão importantes sobre o direito. Temos programado algumas perguntas, então eu vou iniciar aqui pela ordem, e à medida que forem feitas intervenções de mensagens ou perguntas, etc., eu vou anotando e depois a gente responde as informações do público. Perfeitamente. O senhor poderia discorrer sobre a função do direito na preservação dos direitos humanos? Antes de fazer esta rápida abordagem sobre o direito na preservação dos direitos humanos, eu saúdo com muita alegria a professora Tica Simões, né? Grande mestra, uma especialista da língua portuguesa, a quem toda a região deve muito. Foi um dos pilares, a professora Tica foi um dos pilares da Universidade Estadual de Santa Cruz. Merece, portanto, o nosso respeito e a nossa admiração. Sim. Muito bem, Geraldo. O direito surge na sociedade justamente como um conjunto de normas que regulam a vida social.
qual seria a função básica do direito? A função básica do direito seria garantir a segurança da organização social. A função social do direito é o fim comum que a norma jurídica deve atender dentro, vamos dizer assim, de um ambiente que se vislumbre a paz, a ordem e a segurança social. Portanto, quando a gente fala em direito, a primeira ideia que a gente tem como finalidade é de organização da vida social. Naturalmente, definindo direitos, deveres, de que cada pessoa deve se munir, possibilitando a criação de uma sociedade harmônica, justa, equilibrada. E não é de agora. A ideia do direito, ela remonta lá dos romanos, quando, naquele brocardo jurídico lapidar, eu digo sempre aos alunos, temos que combinar esses dois binômios. Brocardos, ubi homo ibi societas. Ubi societas ibi jus. Onde está o homem, está a sociedade. Onde está a sociedade, está o direito. O homem nasce para a vida social e o direito nasce exatamente para o equilíbrio da vida em sociedade, fazendo com que a resolução dos conflitos, que constitui uma importante função do direito, tenha um instrumento para a concretização e realização da justiça. O direito busca exatamente aquilo que nós chamamos de justo, ou justiça, ou jus, como os romanos trataram. Eu gosto muito de uma colocação do professor Condorcet, onde ele diz, definindo o direito, onde há homens, há interesse. Onde há interesses, há conflitos. Onde há conflitos, surge a necessidade de compô-los. Aí está o direito. Olha que coisa bonita. Onde há homens, há conflitos. Onde há conflitos, há interesses. Onde há interesses, surge a necessidade de compô-los. Aí está o direito. E uma outra visão também diz o professor Santiago Dantas. Gosto muito da maneira como o professor Santiago coloca o direito. Direito é, acima de tudo, a técnica da composição de conflitos. Disse, talvez, a mesma coisa do professor Condorcet, em outras palavras. Então, quando eu respondo a sua pergunta, a função do direito é nada mais, nada menos do que a busca dessa justiça, equilibrando as pessoas dentro da sociedade, nesse clima de paz, de ordem e de harmonia. Recebemos comentários de como brilhante é a sua exposição, professor, e a sua oratória, especialmente do confrade Paulo Cidade e de Jefferson. E eu reforço também, como admiro também a oratória que o senhor apresenta e o domínio do conteúdo. Bom, seguindo com os conteúdos que a gente estava tratando, sendo o acesso à justiça um direito humano nesse contexto, e também fundamental,
como ele é garantido no nosso país, o acesso à justiça? Muito bem. O acesso à justiça está garantido no texto da Constituição Federal. Ponto. Garantir a justiça. A garantia da justiça faz com que todos tenham essa acessibilidade como um direito fundamental. Garantia dos direitos fundamentais à vida, à liberdade, à saúde, à segurança das pessoas, bem como o direito à defesa e ao justo julgamento a quem for acusado de qualquer ato criminoso. E como é que as portas da justiça se abrem para esse acesso? Em primeiro lugar, invoco o artigo 133 da Constituição Federal, quando diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado, em rápidas palavras, é aquele bacharel em direito que se torna advogado por força do exame de ordem e defende interesses. Bate às portas do Poder Judiciário para levar o pleito das pessoas lesadas ou lesionadas para esta busca da justiça. Também ainda invocando os romanos, né, no sagrado dever de dar a cada um o que é seu. Mas hoje esse acesso não se faz somente através do advogado. As portas da justiça se abrem através ou por meio da Defensoria Pública, dos balcões de justiça, dos serviços de assistência judiciária gratuita, no sentido de que todos possam ter esse acesso, independente de cor, de sexo, de condição social, econômica, todos, sem exceção de ninguém, lesado nos seus direitos, buscam esse acesso através de todos estes órgãos que acabei de mencionar, numa visão de que a justiça se encontra aberta, vamos dizer assim, para todos, sem exceção. Eu vejo lá na faculdade que dirijo, o curso de Direito, nós temos um convênio com o Tribunal de Justiça chamado Balcão de Justiça. Balcão de Justiça hoje é um meio de solução de conflitos através da conciliação, através da mediação. E como as pessoas que lá aparecem, ora no Balcão de Justiça, ora no Núcleo de Prática Jurídica, como elas aparecem com sede de ver a sua pretensão realizada. E ao redor da mesa, muitas vezes, né, com a ajuda de alguém que possa mediar, alguém que possa conciliar, as pessoas que chegavam tão bravas, tão inimigas, com um olhar para o outro tão ferino, não digo que saiam aos beijos, mas que pelo menos saem aliviadas, entendendo de que ali, ao redor da mesa, a justiça se concretizou. Então, eu fecharia a resposta da sua pergunta dizendo que este acesso é de fundamental importância como garantia, repito, do direito fundamental das pessoas para que possam estar em paz. Nada mais dignificante do que alguém em paz com os seus deveres, com os seus direitos, principalmente
quando ela é ferida, quando ela é magoada, e espera uma palavra e uma resposta de alguém. A justiça entra exatamente para minimizar esse sofrimento que muitas vezes as pessoas apresentam. O senhor expôs muito bem sobre as portas da justiça que estão abertas e sobre esses meios alternativos, como é o balcão de justiça, ressaltando a importância dele, né, dentro da questão da conciliação dos conflitos, da resolução dos conflitos, melhor dizendo. E eu transformo a pergunta para o outro lado. Se existem portas abertas na justiça, existem também portas fechadas? Eu não diria portas fechadas, eu diria talvez alguns entraves, né? Alguns entraves que muitas vezes dificultam esse acesso à justiça. Por exemplo, essa falta de celeridade, né? Essa morosidade da justiça, eu diria isso um entrave. Né? A justiça tem que ser rápida, a justiça tem que ser pronta, a justiça tem que ser eficaz. O Barbosa já dizia com muita propriedade, justiça que tarda não é justiça, é injustiça. Então, quando você bate a porta do Poder Judiciário, você quer que aquela resolução do seu conflito, como dizia Condorcet, chegue rápido. Né? Esse sofrimento de durabilidade é muito ruim. Até porque um dos postulados do processo é a razoabilidade, né, processual, de tempo, para que as pessoas possam estar, vamos dizer assim, satisfeitas com as suas pretensões. Veja, por exemplo, o direito penal, como muitas vezes ele tem uma porta fechada pela demora, né, causando muitas vezes sofrimento das pessoas. O processo não é célere, ele é demorado, o inquérito demora, a justiça demora. Você veja quantas pessoas, nós vamos talvez falar isso um pouco na frente, quando falarmos em sistema prisional, né? Quantas pessoas estão lá encarceradas, esperando exatamente o momento para o tribunal do júri, né? E aí vem pandemia, que também dificulta. Então, eu trabalharia, talvez, a porta fechada dentro dessa visão. Sim. Eu lhe devolveria até a pergunta, como é que você vê essa porta fechada? Eu penso que a questão do acesso à justiça tem esses entraves que foram relatados a respeito digamos, do impulso dos processos, né, da tramitação, da demora, de fato, mas também, algumas vezes, de como a justiça está disponível para o conhecimento do cidadão, de esclarecimento de informações, de como o cidadão sabe quais direitos lhe são garantidos e também quais oportunidades ele tem de acessar a justiça de formas mais simples, como são esses meios alternativos de resolução de conflitos, ou os juizados, que antes chamados de pequenas causas, os juizados especiais, que permitem o acesso facilitado, né? Então, acredito que a circulação melhor da informação também contribuiria para o acesso à justiça, além, claro, e principalmente, da tramitação adequada, de cumprir esse prazo razoável do processo, né? A duração razoável do processo, que é um princípio tão relevante e que a gente vê de uma forma tão frequente ser afetado nos processos judiciais. Exato, eu esqueci, você mencionou aí os juizados, né, os juizados cíveis, os juizados criminais, eles representam, vamos dizer assim, um adiantamento, né, dentro desse pacto de solução dos conflitos, porque a coisa se torna com mais celeridade e as pessoas não ficam nessa aflição, né, da durabilidade do processo em relação a outras instâncias, sem falar muitas vezes em determinadas varas
poucos juízes, tem comunidades que o juiz é muito pouco o número de magistrados para atender exatamente o apelo dos jurisdicionados, fazendo com que o processo muitas vezes retarde, demora. Às vezes, simplesmente um alvará, que é uma coisa simples, você bate várias vezes a porta do Poder Judiciário para ter um alvará, muitas vezes para levantamento de uma quantia até irrisória. Essas coisas, me parece que são portas fechadas, que deviam ser abertas, né, com maior amplitude. Sim, eu concordo plenamente com o senhor. E nesse caso, o que é que o senhor identifica na máquina da justiça, na máquina judiciária, digo, que poderia causar essa morosidade na tramitação dos processos? O senhor teria assim, um indício de alguma coisa específica? De repente, como o senhor já falou, do excesso de volume de processos atribuídos a um magistrado, né? Quer dizer, a quantidade de servidores que seriam outras. Poucos serventuários, né? Número de magistrados, muitas vezes, né? Uma quantidade que não é tão grande para atender a demanda, né? Isso é um sofrimento muito grande, né? Isso realmente é uma coisa que deveria ser visto pelo tribunal com outro olhar, porque é aquilo, quem tem sede bebe água, quem tem sede de justiça quer ver o seu processo realizado, e muitas vezes isso se pereniza no tempo, causando muito sofrimento e muita angústia para as pessoas. Dentro desse contexto também, a gente tem que parte relevante da crise dos direitos humanos está no sistema prisional, como o senhor já adiantou que a gente até trataria desse tema. Então, como o senhor encara a falência desse sistema? E se ele está falido, né, na sua opinião também? Realmente é uma crise no sistema prisional brasileiro. Eu tenho um trabalho sobre isso, né, que foi objeto, inclusive, da minha dissertação de mestrado, transformada num livro, que é exatamente a falência do sistema prisional brasileiro. É incrível essa afronta aos direitos fundamentais na Constituição Federal e, o que é mais grave, afronta também a lei de execução penal. O sistema carcerário brasileiro, né, é constituído de prisões federais, prisões estaduais, é uma coisa deprimente. Primeiro porque a pena já é um castigo, na lição do professor Fernando Torino, né? A pena é um castigo, não deixa de ser, mas é um castigo exatamente para aqueles que infringem a norma. Você sabe que nós, no período colonial, nós não tínhamos ainda código, nós vivíamos sob a tutela das leis portuguesas, especialmente das leis filipinas. A palavra cadeia, como um lugar de custódia, ela surge na primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição Imperial de 1824. Em 1824, ela se refere à cadeia e diz: cadeia deveria ser seguras, limpas, bem arejadas, havendo diversas casas para a separação dos réus. Me parece que de 1824, primeira Constituição do Brasil, Constituição outorgada por Dom Pedro I, até os nossos dias, 2021, essa ideia nunca foi concretizada. As cadeias são sujas, imundas, não existe esse arejamento como a Constituição estava a prever. O Código que surgiu em 1940, ele traz uma advertência que os presídios seriam, acima de tudo, para a integração social do condenado, o que não existe. Quer dizer, há uma falta de infraestrutura total nos presídios do Brasil, resultando do que a gente vê aí.
né? Falta de segurança, rebeliões, fugas, né? Mortes dentro dos presídios, principalmente agora com essa ideia de facções, o que é lamentável, lamentável. A gente ensina direito penal e diz que a função da pena é ressocializar, é recuperar. Diz que a função da pena é devolver ao indivíduo aquela dignidade que ele perdeu quando mata, quando rouba, quando estupra, quando furta. E o que a gente tem visto é o indivíduo sair da cadeia profundamente, vamos dizer assim, revoltado e talvez mais apto para cometer os delitos, né, que quando ele já chegou para o delito praticado. É por isso que alguns costumam até dizer que os presídios hoje são verdadeiras oficinas, são verdadeiras universidades do crime. Por que isso? Em função da precariedade do sistema prisional. Sem falar da saúde, né, que é um direito de todos e o dever do Estado, está lá na Constituição, artigo 196, e que os indivíduos ali estão amontoados como bandos de animais, 18, 20, em cada cela, sem nenhuma situação de dignidade, mesmo ele tendo praticado as ações delituosas, merecendo naturalmente esse castigo, como dizia Torinho, mas que eu tenho uma previsão de saída, né? Eu não posso dizer que o indivíduo ali ele está para sempre, a prisão não é perpétua. O nosso ordenamento jurídico não contempla prisão perpétua, o nosso ordenamento jurídico não contempla a pena de morte. Então eu tenho que entender de que o indivíduo preso, o indivíduo condenado, né, seja em qual dos regimes, aberto, semiaberto, especialmente no fechado, né, é o que nós estamos mais nos referindo, ele tem que sair dali preparado para enfrentar a vida com mais dignidade. Então vejo com muita tristeza a falência do sistema prisional, principalmente com relação à reinserção do ex-presidiário no mercado, né? Não só pelo estigma que ele já carrega, como também pelo fato de que esta reeducação o Estado não chamou a si essa responsabilidade. Eu até dizia, poderia dizer, com relação ao menor. Você se lembra em que nós tínhamos, com relação ao menor, as chamadas FEBEMs, né, que eram organismos que cuidavam do menor. Hoje o menor sofre medidas socioeducativas por ser inimputável. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Essas casas de menores não estão tratando o menor com esse respeito, com esta dignidade que deveria ter, porque o menor será o adulto. E o menor, se ele já inicia nesse processo de delinquência, fatalmente, na sua forma adulta, ele voltará como delinquente. Professor, dentro dessa questão penal, existem os procedimentos de julgamento, né, as modalidades de julgamento, e entre elas a questão do tribunal do júri. Como o senhor encara a questão democrática do tribunal do júri? Bom, Geraldo, eu gosto do tribunal do júri. Né? Eu reconheço o tribunal do júri como uma forma democrática de julgamento. Quando você entrega a 7 pessoas do povo, né, naturalmente com uma consciência, para julgar, eu entendo de que essas pessoas devem abalizar, através de uma análise bastante consciente e crítica, se aquele indivíduo merece ou não ter o beneplácito do Estado. Entretanto, e aqui eu faço um parêntese, que só está submetido a júri os crimes dolosos contra a vida. Homicídio, infanticídio, suicídio e aborto. Homicídio, matar,
né? O 121, matar alguém é crime, o infanticídio, a mãe que mata o filho em estado puerperal, o aborto, que é uma interrupção abrupta da gravidez, e o suicídio, na modalidade daquele que induz, auxilia ou instiga. Então, eu entendo que o Tribunal do Júri ele é importante. Dentro desta democracia de se fazer justiça, eu reconheço o Tribunal do Júri de grande valia. Entretanto, os processos são demorados. Desde o ano passado, por exemplo, que não temos uma sessão de julgamento. Uma sessão de julgamento. Talvez a pandemia tenha colaborado muito para isso. Mas pessoas estão presas já, muitas vezes, com o processo pronto, quando se tem um juiz hábil, quando se tem um juiz que realmente trabalha muito nessa vara, os processos eles são céleres. Mas a sessão não acontece, e não acontecendo a sessão, automaticamente o júri não se realiza e, consequentemente, não temos resultado. E transportando essa discussão do direito penal também para uma outra área, que seria a Lei Maria da Penha, que 15 anos depois de sua publicação, como o senhor encara a vigência da lei, os efeitos, a eficácia da lei? 15 anos da Lei da Maria da Penha, um grande instrumento da defesa aí, feminina, mas que também precisa ser remodelada, né? Os processos também têm que ser céleres. Os organismos especiais para o atendimento da Lei Maria da Penha são precários, são falhos. Os processos também se arrastam. Então, 15 anos depois, já deu tempo de uma maturação, né, dessas normas que encaixam no título Lei Maria da Penha, né, depois daquele sofrimento dramático que originou a lei, daquela enfermeira lá da cidade de Fortaleza, que lutou tanto para ver escrito no papel esse ordenamento jurídico em defesa da mulher. Aplaudo a Lei Maria da Penha, mas também entendo que está na hora de se sentar para equacionar o Instituto da Lei Maria da Penha através de organismos que realmente funcionem e deixem cada vez a mulher mais perto desse instrumento jurídico da sua defesa, pelo que temos visto e visualizado muitas vezes a violência que graça no país contra a mulher. É mesmo um tema de muita relevância para a questão social no Brasil. Acredito que com isso, professor, a gente encerra o conteúdo que a gente tinha programado de discutir a respeito do tema, e tivemos algumas intervenções que foram postas aqui nas mensagens. Acredito que a gente poderia falar sobre elas, se o senhor não se opuser. Pois não, com muito prazer. Se tiver alguma indagação, a gente está disponível. Parece que ainda nos resta aí alguns minutinhos, não é? Isso. A gente pode... Foram mais comentários que merecem destaque. Efson, ele pediu que o senhor falasse sobre o tema em si, o direito no papel e o papel do direito, se o senhor teria algum... sim, claro que toda essa abordagem que a gente fez também já traz esse tema, mas acho que ele pergunta sobre a questão específica dessas palavras, né? Assim, seria algo mais... talvez essas palavras, quando você fala o direito no papel, seria a efetivação do direito escrito, né? Do direito positivado. Né? E o papel do direito, eu comentei. Eu tenho a impressão de que a pessoa que nos indaga, ele gostaria de que a gente ratificasse esta força do direito escrito, institucionalizado.
existe porque está escrito, existe porque o Estado institucionalizou, né? Por que eu sei que matar é crime? Porque está lá no artigo 121. Por que eu sei que furtar é crime? Porque está lá escrito, subtrair coisa alheia para si ou para outra é crime, né? Se for dentro dessa linha, seria mais ou menos essa resposta que eu daria aí à pessoa que está nos questionando sobre o que seria realmente o direito no papel. Não sei se você acrescentaria mais alguma coisa em relação a essa temática. Acredito que a temática foi bem abordada com os temas que tratamos e com a exposição do senhor agora também. Sérgio de Ramos, ele pergunta se existe no Brasil o direito em essência ou se esse sistema jurídico no Brasil ainda está em formação. O direito existe, eu não diria informação, né? O que está, talvez, ainda a necessitar, eu quero acreditar que ele está dizendo aí que o sistema é capenga, o sistema está capengando, não? Né? Talvez a justiça deveria ser mais pronta, se é que eu estou entendendo a pergunta dele assim. Né? O direito existe, o direito está organizado, né? O nosso ordenamento jurídico existe. O que é o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico é o sistema de legalidade do Estado, constituído de quê? Das leis municipais, leis estaduais, leis federais, presididas pela lei maior, que é a Constituição Federal, a lei mãe, a lei mater, a lei de todas as leis, como diz o professor Temístocles Cavalcante. Agora, é preciso saber, essas leis estão sendo cumpridas? Essas leis estão sendo verdadeiramente, né, ocupadas nos seus devidos espaços? E eu acho que talvez seja essa a indagação dele, né? Se cumpre, nós falamos aqui muito em preservação dos direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais que a Constituição diz, eles estão sendo preservados à luz da própria Constituição? Esses questionamentos. Me parece que essas duas intervenções de Epson e Sérgio, elas apontam ambas para a questão da eficácia, da efetividade das normas, toda a questão exatamente. da legislação simbólica, né, que são tão presentes. Eu tenho impressão que eles estão trabalhando dentro dessa linha, né? Falta efetividade. Falta efetividade, né? A coisa existe muito mais como simbologia, como símbolos, e não como pronta, né, para ser verdadeiramente atendida. Ela é eficaz, há uma eficiência no cumprimento dessa. Talvez seja por aí. E quando o senhor falava sobre as questões de acesso à justiça, Luciana interviu dizendo que o acesso à justiça não é para todos, embora a exposição estivesse sendo muito boa, o que é uma coisa bem frequente que a gente encontra na percepção social como um todo, né, professor? A questão de como os diferentes estratos sociais, se assim podemos dizer, têm acesso diferenciados à justiça também. E aí Roberta, que é uma moça que trabalha com a comunidade surda, ela fala, e o acesso à justiça para pessoas surdas. E me fez pensar, inclusive, sobre como esse sistema judiciário está acessível também para as pessoas que precisam de determinadas adaptações, né? Exato. É possível realmente ainda buscar a essas adaptações para atender as diversas categorias das pessoas. Até bem pouco tempo, uma pessoa que tinha problema de locomoção não tinha acesso, porque não tinha rampas. Então, a pessoa que usa a sua cadeira era impossibilitada de ir buscar a justiça. Quando ela fala, talvez, que há uma diferenciação, por exemplo, a Defensoria Pública atende, me parece, com um sistema de fichas de tantas pessoas por dia, né? E você tem que chegar cedo, como se fosse um INSS,
você tem que aguardar 5 horas da manhã para ir buscar uma ficha para ser atendido. Então, essas coisas, se existem, né? E a gente sabe que muitas vezes existem, elas não estão cumprindo a verdadeira função do acesso, sim, né? As pessoas chegam no INSS às 5 horas da manhã para ser atendidas 7, 8, com a boa vontade das pessoas, para não dizer o contrário. Isso não é possível. Isso eu vi agora no programa das vacinas, né, pessoas que dormiram na fila para ser vacinadas. Isso é um absurdo, né? Se a vacina é para todos, né, a acessibilidade a ela tem que ser de uma forma muito digna. Gente se esbofeteando na fila. Quer dizer, dentro dessa linha eu concordo até com ela, né? É preciso que esses acessos sejam práticos, para que todos possam bater a porta e ser atendido dentro da dignidade, que é um princípio basilar do ser humano, né? Preservado pela própria Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. Excelente, professor. Epson deixou uma última pergunta, que é a última pergunta que eu anotei aqui, que ele pergunta sobre a formação dos operadores do direito. Como é que o senhor enxerga como está essa formação em questões de qualidade, preparação? Vejo com muita preocupação a formação dos futuros operadores do direito, principalmente nessa onda que está surgindo aí de aberturas de escolas de direito EAD. O curso de direito é feito em 5 anos, 10 semestres, cumprindo uma carga de mais de 3.000 horas aula, com 5, pelo menos assim é o nosso fluxograma na Faculdade Madre Thaís, com 5 estágios, estágio 1, 2, 3, 4, 5. Estágio 1, cível, feito na sala, aprender a fazer. Estágio 2, penal, feito na sala, aprender a fazer. Estágio 3, no núcleo de prática ou no balcão, fazendo, cível. Estágio 4, na Justiça do Trabalho, fazendo. Estágio 5, penal, núcleo de prática, fazendo. Você imagine essa coisa feita à distância, como o último decreto, mais de 10 faculdades, né, com ensino, o sistema online que estamos vivendo em função da pandemia, está provando que não foi eficiente, porque os nossos alunos ou não estavam acostumados, ou se sentem, vamos dizer assim, desobrigados a estudar como nós estudamos, como eu estudei, como você se preparou, se debruçando na doutrina, buscando código. E o aluno está em casa fazendo uma prova, ele vai para o Dr. Google, ele abre o código e copia tudo. Isso é preocupante, isso é muito preocupante. E com o EAD, a coisa vai piorar mais ainda, eu acredito. Então, eu vejo, atendendo a pergunta dele, com muita preocupação, os cursos de direito. Porque o bacharel em direito, o advogado, é aquele que vai lidar com os interesses das pessoas. Então, ele precisa ser uma pessoa preparada, ele precisa ser uma pessoa que saia da academia com esse conhecimento bastante heterogêneo da realidade jurídica. E quando ele abre o escritório, ele está ali para atender as demandas, seja da área civil, seja da área crime, seja da área previdenciária, da área administrativa, com uma formação mínima, adequada, para atender aqueles que buscam. É isso, eu concordo perfeitamente com o senhor. Assim a gente conclui aqui as anotações que tinha dos comentários, as intervenções que foram feitas, e me parece também que concluímos o conteúdo programado para a gente fazer a exposição, professor. Eu agradeço bastante a presença do senhor, a oportunidade de poder mediar essa live, mais uma vez a confiança de Paulo Cidade em me atribuir essa função.
E eu gostaria de passar a palavra para o senhor tecer suas últimas palavras para fins de encerramento da transmissão. Agradecer a você pela oportunidade de mediar essa live, agradecer ao nosso companheiro, confrade muito querido, Paulo Cidade, fazendo um excelente trabalho à frente da nossa casa, a Casa de Abel. Dizer que nós, nesse rápido bate-papo, podemos expressar qual é a nossa posição em relação a esses institutos. Falamos de diversos institutos jurídicos aqui, de forma tão rápida, mas que eu acredito que deu para uma compreensão de todos. Muito obrigado a você e até breve a todos. Até breve, professor. Muito obrigado. Uma boa noite. Vou encerrar a transmissão. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.